Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Comenta o que você espera hoje da nossa estreia na Copa do Brasil sem Payet. Vamos falar sobre mercado da bola e a preparação para começar a caminhada rumo ao segundo título, ao bicampeonato da competição da Copa do Brasil. Detalhe, hein? Competição milionária que vai ultrapassar 100 milhões de reais em prêmios e, claro, também a vaga para a Libertadores. Então vamos embora? Dá aquela moral, se inscreve no nosso canal também. Payet não foi com a delegação para Santa Catarina. Ele ficou no Rio de Janeiro, quadro viral, e o jogador ficou no Rio de Janeiro, está fora dessa partida. E provavelmente fora também domingo contra a Portuguesa, no último jogo do Vasco, pela Taça Guanabara. Aliás, muitas viroses pelo Brasil, diversos quadros, quadro de dengue, quadro de Covid, uma gripe. Infelizmente, nós estamos vivendo no país, inclusive, uma epidemia de dengue no Brasil. Então, o Payet foi acometido e ficou fora. Vai fazer falta? Muita falta, sem dúvida nenhuma, porque é o cara que está diferenciando o nosso futebol em campo, com toques de genialidade, com inteligência, um jogador que chama a atenção da marcação adversária. Mas para o consumo de Copa do Brasil, primeira fase, sem ou com o Payet, o Vasco tem que passar pelo Marcílio Dias. Ah, mas isso é faltar com respeito com o adversário? Claro que não. Mas é só olhar, por exemplo, a cotação da KTO. A cotação da KTO indica que o Vasco não é zebra para essa partida. Aliás, você já vai fazer a sua aposta na KTO, em kto.com, então dá aquela moral, usa o meu cupom, tá aqui. E você viu, pode montar uma múltipla muito legal. Vou dar uma sugestão de múltipla nesse jogo para você, hein? Usando o cupom Azevedo já tem 20% de bônus na chegada. Vasco vence por 2 gols de diferença, então você pode botar um 2-0, 2 ou mais. Pode botar mais 2 gols e meio. Olha a múltipla que você monta. Vasco vence, mais de 2 gols e meio na partida. Verrete marca a qualquer momento. Ah, aí sim, papai, é para você se divertir. Aposte com responsabilidade, kto.com, onde a diversão acontece. Vou deixar aqui, ó. Aqui tá aqui do meu ladinho, cupom para você lembrar. Mas, cara, numa boa, gente, sem ou com o Payet, não tem como o Vasco passar sufoco contra o Marcílio Dias. Claro que se o Payet não jogar uma semifinal de campeonato estadual, aí sim a gente tem que se preocupar. Né? Principalmente se Flamengo e Fluminense forem os adversários. Então, assim, torcedor, agora é um teste também para mostrar, inclusive, a própria SAF do Vasco, a falta que vai fazer esse jogador, porque ele pode se machucar, pode ser suspenso, como já teve no Campeonato Carioca. A gente tem que ter um substituto. Por isso, e ontem eu falei na live, se você perdeu, assista de novo a live ontem à noite que rolou, sobre a negociação do André Silva, sobre outras negociações que vão acontecer. A janela fecha 7 de março. O Alexandre Matos está trabalhando incansavelmente. Só um resumão do que foi a live ontem para você poder entender. O tema da live é a 777 faz bem ao Vasco? Ela foi a salvação do Vasco? Com quem você conversa do mercado ou de dentro da SAF, então não é uma visão só interna, é externa também. O Vasco vivia um problema gravíssimo financeiro, com dívidas quase batendo R$1 bilhão. Qual era a salvação? Apareceu um grande vascaíno, uma grande empresa, um fundo de investimento, virando SAF. Foi o que aconteceu, virou SAF. A proposta da 77 era melhor, a maior? Isso eu não tenho conhecimento de ninguém, a não ser quem leu o contrato e quem teve acesso às propostas. Mas partindo do pressuposto que foi a maior proposta, a melhor, análise correta de quem fez a operação, era a salvação. O Vasco de hoje, 2024, ele é muito diferente de 2023, de 2022 principalmente, 2021, 2020 e por aí vai. Só que são 23 anos tomando pancada, torcedor. E com 1 ano e meio não dá para virar a chave de uma vez. O processo demora internamente? Demora. Ontem eu falei isso na live. A negociação com o André Silva levou mais de 20 dias para ter o nome aprovado. E aí o Vasco perdeu o time do negócio. Mas a possibilidade de investimento é graças à entrada da 777 no negócio. Se o Vasco fosse a associação, não teria condições de oferecer 4, 5, 6 milhões de dólares por nenhum jogador. E o Vasco já comprou, João Vitor já comprou, só agora nessa janela, Adson, por exemplo, fora os salários que são altos oferecidos a esses jogadores. Então, como é que pode fazer? Você tem 2 exemplos. Buscar o empréstimo do Rojas, outras aquisições que já aconteceram, Paulo Henrique, somente com recurso.
E aí deve-se ao fato de ter um investidor na operação, que não é o Vasco, sócio da SAF. Algumas pessoas esquecem isso. Ontem até um internauta, desculpa que eu esqueci o nome dele, falou, poxa, Fábio, não quero ser chato, mas talvez você não entenda a lei da SAF. O Vasco da Gama, ele tem a menor parcela, ele não tem o poder de decisão. Mas eu não falei isso. O que eu falei é que o Vasco da Gama é sócio da SAF, ou seja, ele participa das decisões. Não é dele o poder da decisão. E ele participa também recebendo os lucros da operação. Então, quando as pessoas dizem, não, a 777 vai lucrar, não, a SAF vai lucrar. Quando diz a SAF, os dois sócios, um mais e o outro menos. Isso é normal, isso é em qualquer sociedade. Se você fizer uma sociedade com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, vai ser assim. Você sendo minoritário, recebe uma menor parcela, o outro recebe uma maior parcela. Na hora de investir, cada um investe o tamanho que tem. Então, assim, só para que a gente possa entender um resumão do que foi a live ontem. Se não fosse a 777, poderia ser a 888, a 999, a 555, não importa o nome da empresa, o Vasco não teria condições de fazer tantas aquisições e tantos salários altos. Pagar um Paê, pagar um Medel, pagar um Verrete, comprar Verrete, comprar João Vitor, comprar Adson, comprar Orediano, comprar Puma, comprar esses caras todos. Alguns deram certo, outros não. Mas essa possibilidade de compra só se deu porque tem um investidor. A gente pode discutir e deve discutir a demora. Futebol tem um time muito rápido. 20 dias é muito tempo. Porém, o lado bom da história é que tem a possibilidade de contratar. Podia levar 20, 30 dias, 40 e não ter dinheiro. Ou então, o que alguns clubes continuam fazendo, e o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, ex-presidente, levantou isso, que clubes vão quebrar. Não estou dizendo que o São Paulo, que o Corinthians, que não são SAF, por exemplo, estão fazendo loucuras, mas a conta chega como chegou para o Vasco, chegou para o Atlético Mineiro, chegou para o Cruzeiro, dívidas bilionárias. E que parece que é um show de irresponsabilidade. Jogar numa Libertadores seduz um atleta, obviamente, isso hoje pesa contra o Vasco. Mas ter um salário em dia, um salário alto, isso pesa a favor do Vasco. É isso que eu quero mostrar a você, um resumão do que foi a live ontem, mas dá uma chegada lá, curte lá, que foi bom, bate-papo com a galera também. Bom, hoje tem jogo então da Copa do Brasil e o Vasco estreia na competição que ganhou em 2011. Competição difícil, que distribui mais de 100 milhões em premiação, a cada fase você vai colocando um Pix na conta. Mas, acima de tudo, gente, dá prestígio. Ganhar a Copa do Brasil dá a vaga na Libertadores. Pô, dá pro Vasco ganhar? Claro que dá. Uma competição mata-mata é muito diferente de uma competição de longo prazo, que aí você precisa de um elenco. Hoje o Vasco não tem um elenco para longo prazo, que é um campeonato brasileiro. O Vasco entra no Campeonato Brasileiro como favorito? Não. Entra na Copa do Brasil em condições de ganhar? Sim. Porque é um mata-mata. Em 2 jogos, muita coisa acontece. Quantos exemplos de times sem expressão na competição ganharam? Santo André, 2004. Juventude, em 99. Paulista de Jundiaí, em 2005. E por aí vai, tem outros exemplos. Então, por que não acreditar? O Vasco tem peso de camisa, tem investimento, tem um time mais qualificado nessa temporada e tem uma torcida fantástica, que faz a diferença, faz o adversário sentir quando vai jogar em São Januário ou no Maracanã, qualquer uma das duas casas. Então, jogar a Copa do Brasil é sonhar sim e ir longe. Pô, mas ano passado ficou eliminado pelo ABC. Uma vergonha. Uma vergonha que custou quase que a temporada, até que mudasse a chave. E aí, ao passar do corte de 28 anos, começaram a contratar acima de 30. Michael, Medel, Paê, Verrete, aí o time incorporou. O time virou. E é esse mesmo time que está nesse ano com outros jogadores. Por isso, eu acredito numa grande campanha de Copa do Brasil, sim. Por que não? E ainda mais ter na frente Ramon Dias e Emiliano Dias, 2 caras que conhecem as Copas, que gostam desse tipo de competição, sabem jogar mata-mata, são argentinos, né? É outra parada. É isso, galera. Mais tarde tem a nossa transmissão, Copa do Brasil. Vamos abrir às 8h30 da noite, fazer uma transmissão longa, daquele jeito que você gosta, com alto astral e muito casaca! Hoje eu tô pronto. Quero mandar 3 casacas. 3-0 é meu placar para logo mais. Um grande abraço e até mais tarde.